Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Então tá, eu espero que sim, né? Passaram bem o fim de semana? Hoje é nossa segunda-feira, dia 27 de julho, e nós vamos fazer a atividade avaliativa de História, tá? Mas, como combinado, a gente vai primeiro corrigir o livro de reforço, páginas 199, 200 e 201. Aquela pesquisa a respeito da prefeitura e as questões a respeito do artigo, né, sobre os cidadãos. Pesquise informações sobre a prefeitura do seu município. Endereço da prefeitura, então, eu acredito que vocês tenham pego aí, Praça dos Três Poderes, número 73, Centro. Por que se chama Praça dos Três Poderes? Porque ali naquela região se concentram os três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Poder executivo, onde fica a prefeitura e o prefeito. Poder legislativo, que é a Câmara Municipal, onde os vereadores atuam. E o Fórum de Jacareí, onde ficam os juízes de direito, então, tá? O prefeito em exercício é Isaías Santana. O nome dele é escrito com Z, Isaías com Z. O horário de funcionamento da prefeitura é de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 5 da tarde. Lembrando que a gente coloca 17 horas, porque depois do meio-dia a gente continua. 12, 13, 14, 15. E aí a gente conta. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Em que ano ocorreu a última eleição para prefeito? E quando será a próxima? Então, a última foi em 2 de outubro de 2016 e é prevista a próxima eleição para esse ano, e por conta da pandemia ainda não tem uma data prevista, né? Ilustraram aí a fachada da prefeitura? Essa aqui, olha, que vocês veem agora. Manda a foto para eu ver, tá? Lembrando, quarto ano, que vocês precisam me enviar foto. Essas fotos, elas contam como participação de vocês. Eu recebo de muitos, mas muitos ainda não me encaminharam, tá? Página 200. Responda as questões. Qual é o conjunto de leis mais importante em nosso país? Que é esse aqui, a Constituição Federal, onde tem o conjunto de leis para o cidadão brasileiro. Leia o trecho do artigo 14 da nossa Constituição Federal e depois faça o que se pede. Artigo 14, parágrafo 3º. São condições de elegibilidade na forma de lei. O que é elegibilidade? Só pode se eleger, ou seja, se candidatar a algum cargo, sendo da nacionalidade brasileira, tendo o pleno exercício dos direitos políticos, ou seja, ter votado em todas as eleições. Terceiro, ter o alistamento eleitoral. Quarto, o domicílio eleitoral na circunscrição. 5, a filiação partidária, tem que pertencer a um partido. 6, a idade mínima de 35 anos para presidente, vice-presidente da República e senador. 30 anos para governador e vice-governador do estado e do Distrito Federal. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito e vice-prefeito e juiz de paz. 18 anos para vereador. Então, você só pode se eleger a partir dos 18 anos e para alguns cargos ter uma idade específica. No Brasil, o presidente da República, os governadores e os prefeitos, membros do Poder Executivo no país, nos estados e nos municípios, respectivamente, eles são eleitos pelo povo, pelo voto popular, que é aquele que a gente faz eleições, que a gente conversou na última atividade de geografia. De acordo com a nossa Constituição, assinale a alternativa correta. Se o candidato for estrangeiro, ou seja, de outro país, ele pode candidatar-se ao cargo de presidente, governador ou prefeito? Não, ele tem que ser do nosso país, tem que pertencer àquela nacionalidade. Pode candidatar-se somente quem tiver o pleno exercício dos direitos políticos? Sim, aquele que tiver participado de todas as eleições. Se o candidato não for filiado a um partido, ele pode concorrer a um cargo político? Não, ele tem que se filiar a um partido.
Então, só a segunda opção é a correta, tá? Na 201, era para a gente descobrir, então, pelos enigmas, os estados brasileiros. O primeiro, então, é Pernambuco, o segundo, Amapá, o terceiro, Paraná, o quarto, Sergipe e Pará. Lembrando que devem ser escritos com letra maiúscula, pois se tratam de nomes próprios. 11. Complete a frase com as palavras do quadro. Então, as palavras são municípios, político-administrativo, capital e brasileiros. Cada um dos 26 estados brasileiros é formado por vários municípios e tem um centro político-administrativo, a capital do estado. Siga as informações e descubra qual é o estado. Então, número 12. Fica na região sul e a capital é Curitiba. Qual estado que é a capital é Curitiba? Paraná. Fica na região norte e a capital é Palmas. Qual é o estado? Tocantins. Fica na região centro-oeste, a capital é Goiânia. O estado é de Goiás, onde fica o nosso Distrito Federal. Fica na região nordeste e a capital é São Luís. O estado é Maranhão. Muito bem. É uma correção para a gente poder fazer atividade avaliativa amanhã sobre isso, tá? Agora eu vou explicar para vocês a atividade avaliativa de hoje. Vamos lá? Para nossa semana de atividade avaliativa, tá acabando, né? Hoje é de história e amanhã geografia finaliza. Vocês vão realizar hoje 2 atividades para mim, porque a atividade avaliativa de história é uma folhinha só. Na folhinha de história, então, nome e data de hoje, por gentileza. Você participou das aulas e se dedicou para realizar essa atividade avaliativa. Capricha! Atividade avaliativa de história. Em relação à influência indígena na cultura brasileira, relacione as colunas abaixo. Então, o que é tudo que está de informação na número 1 faz parte da cultura indígena no Brasil. Mas, qual das opções são alimentação? Então, o que for relacionado à alimentação é A. O que for relacionado ao folclore é B. Ao que for relacionado aos costumes é C. E ao que for relacionado ao vocabulário é D, tá? O que for fala, né? Vocabulário é fala. Como vive atualmente a maioria das tribos indígenas brasileiras? Essa pergunta é referente àquela pesquisa sobre os indígenas que vocês me entregaram. Aliás, tem aluno que não me entregou. Se é você, por favor, me entregue. Porque toda atividade que eu peço para nota, vai perdendo ponto a cada atraso. Então, verifica aí se você já me entregou, se me entregou tá ok, se me entregou até a data tá ok, se me entregou depois, a nota cai um pouquinho. Então, fique atento a isso. 2. Das imagens abaixo, relacione se for indígena A, se for africano B e se for europeu C. E dê nome a cada um. Lembra aquela pesquisa que vocês fizeram? Alguns objetos vai recordar vocês, então vocês vão me dizer o nome dele e a que cultura que é, tá bom? Se indígena, africano ou europeu. Número 3, vocês vão responder com relação aos africanos. De qual continente foram trazidos? Como foram trazidos para o Brasil? Explique as condições das viagens. Para que foram trazidos para a nossa terra? Onde e como viviam aqui no Brasil? Quem foram os quilombos? Onde viviam? Quem era o líder dos quilombos? O que eles representavam para os negros? Se precisar, use o verso da folha para responder, mas não esquece de colocar a alternativa. Número 4. Como se vestiam e que contribuição tiveram para a nossa história? Então, vocês vão escrever sobre os europeus, os indígenas e os africanos. Que tipo de vestimenta era tradicional deles, como eles se vestiam e o que eles fizeram que hoje nós fazemos. O que era a cultura deles que hoje nós fazemos. Algumas coisas tá bem aí, né? A gente consegue raciocinar e pensar na contribuição que eles tiveram para o nosso país, tá bom? Boa atividade, professora Aline. E aí vocês então vão fazer para mim a capa da nossa avaliação.
ela vai ser pontuada também. Lembrando que eu preciso das atividades, o quarto do Van Gogh, o seu quarto, atividade do pontilhismo e a atividade do livro sobre as cores, para a gente poder pontuar a nota de arte. Eu preciso das 4 atividades feitas aí com vocês. Me envie fotos, tá? E aí, essa atividade do girassol de Van Gogh, vocês vão utilizar a técnica de pontilhismo e olhem pelo livro de vocês as referências de cores que ele utilizou nessa produção. Pontilhismo. Professora, eu não tenho canetinha. Você vai fazer em traços, porque a técnica do pontilhismo do Van Gogh, ele também utilizava tracinhos. Então, você vai fazer com pintura de tracinhos, não pintar, mas pintura de tracinhos com lápis de cor. Então, vocês escolhem ou pontilhismo com a canetinha ou em tracinhos, tá bom? Com lápis de cor. Capricha aí na capa e faça uma borda bonita pra mim. Não se esqueça de colocar o nome e a turma, tá? Então, a atividade de hoje são essas. E, recadinho aqui importante. A atividade de ciências sobre o meio ambiente e os panfletos, eu recebi de 4 alunos apenas. Quem não me enviou ainda, tem que me enviar. A nota seria dada de acordo com o que eu falei na data da entrega. Era até sexta-feira. Quem me entregar depois disso, a pontuação vai caindo. Mas não é porque não entregou no dia que não vai entregar mais, senão você vai ficar sem nota. Eu preciso da atividade de vocês. É para não esquecer, todas as atividades que pontuam têm que ser entregues o mais rápido possível, até a data limite que eu dei. Porque senão vai caindo a pontuação de vocês. E isso não é legal, porque ajuda bastante na hora de contar para fechar a média, tá bom? Então, quem não me encaminhou, encaminha, tá? Eu vou enviar aí mensagem no WhatsApp de vocês para conferir quem é que ainda não me entregou, tá bom? Façam uma boa atividade, lembrem-se, não use o material, tente fazer sem olhar no livro, sem ficar perguntando muito aí, você consegue, eu sei que consegue. E a gente se vê amanhã, tá? Um beijo. Na quarta-feira a gente volta com o Meet normal, porque daí acabou as atividades avaliativas, tá? Tchau!